você vai ver no Sergipe Justiça de hoje. Servidores e magistrados são imunizados em segunda chamada da campanha de vacinação. As experiências de servidores e magistrados no quadro têm sido assim. E você vai ver também. TJSE explica plano de retomada em evento virtual organizado por advogados. E pensão alimentícia é tema de entrevista. Não saia daí, o Sergipe Justiça está só começando. Em decorrência da pandemia, o cumprimento de algumas obrigações foi afetado pelos impactos da suspensão das atividades não essenciais do comércio e da prestação de serviços. Sobre o que determina a lei e o pagamento de pensão alimentícia, o Sergipe Justiça conversou com o juiz de direito, Sérgio Lucas. Com relação ao pagamento de pensão alimentícia, nós temos que colocar em duas perspectivas. No início da pandemia, a ideia que nós tínhamos, até porque era previsto, como efetivamente aconteceu, de que muitas pessoas perderam o emprego, nós esperávamos uma explosão das ações de cumprimento de sentença ou execução de alimentos, como se fala popularmente. Na prática, não foi o que aconteceu. Não houve um incremento, um aumento na demanda das ações de cumprimento de sentença de alimentos. Por outro lado, é preciso ter em mente que nós achamos, com justificada razão, que temos uma demanda reprimida, né? Com a defensoria tendo atendimento remoto, com a dificuldade de ter acesso aos advogados, com o conhecimento de que o devedor muitas vezes está passando por dificuldades financeiras, não houve esse aumento. É possível que sim, mas até a presente data, não. Em linhas gerais, o que norteia a fixação dos alimentos? A necessidade de quem os receberá, de quem os recebe, e a capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade de pagamento daquele que irá cumprir o pensionamento. Há um outro critério que alguns doutrinadores mencionam, que é a proporcionalidade. Pessoalmente, eu entendo que quando você analisa os dois critérios, a necessidade de quem vai receber e a capacidade daquele que vai contribuir, é porque você deverá aplicar a proporcionalidade, né? Ou seja, a razoabilidade dentro do fato concreto para que quem receba possa ter uma subsistência digna e quem contribui tenha a possibilidade de pagar sem também comprometer sua própria subsistência. Sempre que houver modificação na necessidade daquele que percebe ou na capacidade daquele que contribui, daquele que paga. Se nós analisarmos agora, especificamente tratando do caso da pandemia, se aquele que contribui se torna incapaz de contribuir, seja porque ficou desempregado e não pode sair, não tem condição de produzir, é possível sim suspender. Digamos que esse é um caso extremo, mas sim, como em toda e qualquer outra situação em que a capacidade se torne inviável, vale o apotegma, né? Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado a fazer o impossível. Isso vale também para a pensão alimentícia. O auxílio emergencial ele tem caráter de renda, então, a princípio, ele não pode ser penhorado. A exceção é exatamente com relação à pensão civil, segundo o artigo 833, parágrafo 2º do CPC. Então, já existe, inclusive, jurisprudência, não a nível de Tribunal Superior, até porque é recente a questão do auxílio emergencial, em que magistrados decidiram bloquear parte
do auxílio emergencial daquele que deve pensão em favor daquele que deveria receber. Como já observado em respostas anteriores, a modificação, quer na capacidade contributiva, quer na necessidade daquele que percebe os alimentos, pode gerar modificação na forma do pagamento da pensão alimentícia, como também no valor do pagamento dessa pensão. Especificamente com relação ao desemprego nos tempos de pandemia. O desemprego, por si, já pode levar a uma modificação, em ficando comprovado que houve mudança na capacidade contributiva e, por inferência lógica, ter perdido o emprego, salvo se em razão de ter conseguido um outro melhor ou um empreendimento, virou um empresário, a princípio geraria essa modificação. Com relação à pandemia, até porque isso tem ocorrido com mais frequência, esse desemprego vai gerar uma maior dificuldade de conseguir um outro emprego até que se passe essa fase. E sim, é possível modificar o pagamento da pensão, o valor da pensão. No caso, o devedor da pensão alimentícia, aquele que paga a pensão alimentícia, ele ingresse através de advogado legalmente habilitado, que pode ser, inclusive, defensor ou defensora pública, né? Para que entre com esse pedido. Ele não pode postular em nome próprio e terá, sim, que contratar um causídico ou ser representado pela Defensoria Pública. Com relação à prisão em razão de dívida de pensão alimentícia, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu resoluções no sentido de que essa prisão deve ser cumprida no domicílio do devedor, ou seja, tem que ser prisão domiciliar. Não vai caber, durante esse tempo da pandemia, que a prisão seja cumprida em delegacias ou em celas especializadas. Nesse caso, baseado nas portarias, inclusive, se eu não estou enganado, a resolução número 251, eu baixei uma portaria para que todos os mandados de prisão já expedidos fossem expedidos contra mandados, e aqueles que foram cumpridos, foram poucos, fossem expedidos alvarás de soltura. Essas prisões, elas serão convertidas em prisões domiciliar. É o que está estabelecido para esses tempos de pandemia, até para garantir o isolamento social do devedor, sem a possibilidade de submetê-lo ao contágio pelo Covid-19. No que concerne à guarda compartilhada, o que nós estamos vendo é que os casais, no caso os genitores, têm chegado, no mais das vezes, a um bom termo, né? Evitado que essa guarda compartilhada seja exercida com muita mudança das crianças e dos adolescentes, inclusive para preservar-lhes a saúde. Posso garantir que nas varas de família da cidade de Aracaju, da capital do estado de Sergipe, não tem sido grande o número de ações em razão de desentendimentos para o exercício da guarda como um todo. As visitações, de certa forma, estão sendo suspensas ou realizadas de forma remota, e os casais, conscientemente, de uma forma geral, têm exercido a guarda da melhor forma em prol da própria saúde e da saúde dos seus filhos.
Depois do intervalo, TJSE promove segunda chamada de vacinação contra a gripe e as vivências de servidores e magistrados durante o trabalho remoto. A gente volta em instantes.